Olá, sejam todos bem-vindos. Negócios em Foco com Michele Castro começa agora. Vivemos na era da influência, onde opiniões se tornam tendências. E hoje eu recebo a influenciadora Camila Duarte. Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber também. Então, como começou a tua trajetória de influenciadora? Então, eu sempre fui muito conectada com o meio artístico. Desde que eu estava no colégio, ali em torno dos meus 17 anos, eu busquei cursos de desenhos, eu entrei em curso de teatro e cinema aqui em Porto Alegre, na Take 4. E eu acho que sempre foi o caminho mais certo pra mim. Todos os meus amigos, meus pais, eles sempre falaram pra mim que eles me consideram uma pessoa muito comunicativa, que eu sei me expressar muito bem. E quando eu conheço alguém novo, eu acho que eu sempre consigo fazer a pessoa se sentir confortável, assim. Então, eu acho que buscar a internet hoje, pra qualquer profissão, tá sendo o único viés. Então, eu sempre gostei também da questão de moda e beleza. E eu gosto muito de seguir as influenciadoras maiores, né? Tipo a Camila Coelho, a Malu Borges. Eu gosto muito da maneira como elas se mostram na internet. E eu considero elas, tipo, elas, entre outras, pessoas que podem me inspirar. Então, eu acho que foi um caminho natural eu começar a gravar conteúdo de moda e beleza, principalmente. E antes das redes sociais, quem é a Camila Duarte? É uma pergunta muito complexa. Eu acho que a Camila é uma pessoa independente, amiga, cuidadosa, assim, com os outros. Eu sempre tô buscando formas de fazer todo mundo se sentir confortável. E a Camila também é uma pessoa, eu acho que é muito expressiva, né? Não só nas feições que eu faço, mas eu gosto também muito de me expressar na minha maquiagem, na minha roupa. Então, eu acho que resumidamente seria isso. Se tivesse que resumir em uma palavra, qual seria e por quê? Eu acho que hoje em dia seria determinada. Porque eu acho que teve uma época que eu não tava tendo tanto foco assim, eu tava meio perdida no que eu queria seguir na carreira, porque eu também sou formada em Direito. Então eu fiquei muito confusa se eu queria realmente ir pro lado do Direito ou seguir mais pro lado da moda, do meio artístico. E hoje em dia, me conhecendo melhor, sabendo a pessoa que eu sou, tipo, conversando com minhas amigas, com os meus pais, eu acho que eu consigo perceber muito bem a pessoa que eu sou. Então, eu tô me sentindo num momento muito determinado hoje em dia, em buscar realmente seguir as coisas que eu quero pra minha vida. E qual foi o momento que tu percebeu que não era só conteúdo, mas isso se tornou influência, que tu era uma influenciadora? Eu acho que quando pessoas começaram a me procurar no Instagram ou no TikTok, para falar em fazer parcerias ou para me elogiar em tal vídeo. Eu acho que eu comecei a perceber ali que eu poderia fazer esses vídeos se tornarem algo que eu poderia talvez me sustentar no futuro. Então é algo que eu quero focar hoje mais. Sim, e tem um ponto de virada que tu viu que realmente essa virada de chave foi o que te direcionou? Eu acho que a virada de chave não foi bem na questão ali na mídia social, foi mais internamente. Eu acho que nessa questão de eu ter me percebido melhor, de eu ter conseguido enxergar a pessoa que eu sou hoje em dia, foi a virada de chave para eu querer seguir isso realmente. E hoje tu sente a responsabilidade de estar influenciando pessoas? O peso disso? Eu comecei há pouco, né? Mas eu sinto
que os influencers, eles não são um meio só de divulgação de produtos, né? A gente tem que ter muita responsabilidade da maneira como a gente se expressa ou com as nossas opiniões, porque querendo ou não, muitas pessoas podem querer se espelhar no que a gente fala ou nas coisas que a gente vai divulgar. Por isso que eu tenho uma dificuldade, assim, de procurar até fechar parcerias, porque eu acho que a gente só consegue divulgar coisas que a gente realmente acredita. E hoje em dia tem muitas pessoas que elas divulgam coisas realmente só para ganhar dinheiro. E o meu objetivo é divulgar coisas que refletem quem eu sou e as coisas que eu realmente gosto. Não quero divulgar só pelo foco do dinheiro. Ponto muito interessante, porque essa sempre foi a minha frase, né? Eu só divulgo aquilo que eu acredito. Exatamente. Então, quando tem conexão, porque senão tu está divulgando algo que não faz sentido, né? Acho que isso, fazer sentido com a nossa verdade. Exatamente. Até porque eu acho que... não tô falando de alguém específico, né? Mas eu acho que tem influenciadores que às vezes podem procurar tentar manter um personagem. Só que eu acho que o personagem, ele nunca vai se sustentar por muito tempo. Em algum momento, a pessoa verdadeira vai aparecer e o teu público vai perceber. Então, claro que eu gosto, né? Como eu falei no início, eu gosto de ver as influencers maiores, são fontes de inspiração, mas a gente nunca pode perder a nossa autenticidade. A gente não pode querer ser outra pessoa, porque em algum momento os outros vão perceber que tu não é aquela pessoa e elas não vão mais te procurar, elas não vão querer mais te acompanhar, porque elas estavam vendo que era só um personagem. Então tu tem que ser muito verdadeira na maneira como tu se expressa e também nas coisas que tu divulga. Relacionando com isso que tu trouxeste agora, até que ponto o limite de mostrar o teu dia a dia com a tua imagem, né? Quem realmente tu é e aquilo que tu quer mostrar. Eu acho que é bem delicado. Eu sou solteira e eu não tenho filhos, né? Eu acho que a minha vida, assim, é mais fácil. Eu não tenho tanta essa responsabilidade também desse cuidado, porque é eu comigo mesma. Mas, por exemplo, se eu estivesse num relacionamento e o meu namorado fosse uma pessoa privada, eu teria que respeitar essa vontade dele, né? Por mais que eu queira que a minha vida seja mais pública, por exemplo. Se tu tá com amigos, com um namorado e essa pessoa não gosta da mídia, eu acho que tu tem que saber respeitar também o outro. Então, eu acho que tem que ter um limite no que tu mostra. E até em questões de, por exemplo, quando tu vai num restaurante ou em algum lugar, eu sempre busco postar depois que eu saio. Ou quando eu estou saindo, porque também as pessoas podem saber onde tu tá, pode ser uma questão até perigosa, né, pra tua própria segurança, às vezes. Sim, Então... até tu é formada no direito, né? Tu até por ser da área do direito, tu sabe bem como está perigoso também, né? A gente mostrar naquele momento, eu também já entrevistei outras influencers e elas comentam muito isso, que elas só publicam após ter saído do local. Ou né? quando tá quase saindo, ou eu acho que uma das poucas situações assim, que eu publico é quando eu vou em show. Que daí, por exemplo, eu fui no show do The Tal ano passado, que daí é um festival extremamente grande, né? Eu não tenho nem noção da quantidade de pessoas que vão lá, porque é lá no Interlagos, em São Paulo. E daí lá eu até postei no momento e tal, mas também eu acho que é muito difícil das pessoas também te acharem lá. Mas quando é uma questão mais privada, num restaurante ou num barzinho, é muito mais fácil as pessoas te encontrarem. Eu prezo pela minha segurança. Com certeza. Então, com certeza. é melhor não postar. E associando também a questão da realidade com a imagem do que a gente quer postar, aquilo que tu trouxeste, né? Que muitas pessoas, elas querem mostrar que são uma coisa, mas a realidade é outra. Então, também, qual é o limite disso, né? Da veracidade, de ser verdadeira, até que ponto tem a questão de tu querer passar uma imagem, né? De algo, como a gente sabe que muito nas redes sociais as pessoas querem manter uma vida perfeita, né? E isso te incomoda, dessa questão de querer sempre mostrar a vida perfeita, que a maioria das pessoas na internet fazem isso? Eu tento não me expor muito à minha vida, assim. Eu
tava até pensando, refletindo isso faz umas 2 semanas, nas coisas que eu posso começar a mostrar mais. Mas eu acredito que se eu for começar a postar mais coisas no meu dia a dia, vai ser exatamente o que eu tô fazendo no meu dia a dia. Por exemplo, vir aqui, ou ir na academia, ou, sei lá, não tentar manter uma pose, né, tipo... Como eu falei antes, um personagem, eu vou tentar ser o mais eu possível, porque eu acho que quando tu é mais tu, né, tu ser uma pessoa completamente autêntica, as pessoas, elas se conectam mais contigo. Então... E vai se conectar com quem também se inspira em ti, né? E eu acho que mesmo tu querendo ser influencer, no meu caso, que é ali de moda e beleza, tu também não tem uma obrigação de ficar postando tudo da tua vida, né? Eu acho que tu tá querendo... Eu, no meu caso, por exemplo, eu quero influenciar a moda e a beleza. Eu quero postar looks de inspiração, quero postar maquiagens que eu gosto. Eu não acho que seja tão necessário eu ficar postando, assim, 24 horas o meu dia a dia. Eu acho que, assim, pode fazer aqueles vlogs... um dia comigo. Mas não uma coisa diária, assim. Sim. Até porque eu acho que fica até meio maçante. Sim, sim. É verdade. E por trás do teu conteúdo, é mais estratégia ou é mais intuitivo? Antes era mais intuitivo, mas observando como tá o mercado hoje em dia, eu vejo que agora as pessoas elas estão procurando se conectar mais com pessoas falando nos vídeos, né? Eu vi que várias blogueiras maiores elas estão mudando o formato dos reels que elas postam. Então, eu tenho visto os reels delas e eu tenho feito, assim, uma planilha e criando uma estratégia para pensar nos próximos vídeos que eu vou fazer. Não vai ser mais tão intuitivo. Claro que eu vou continuar fazendo uns vídeos mais aleatórios, biscoitando, mas... Eu acho que para te conseguir engajar mais e reter mais público, eu acho que hoje em dia tu tem que pensar mais no que tu vai postar. Né? Tu talvez tenha que criar um roteiro, não ser, como eu falei antes, um personagem, ser algo sobre ti, mas não falar tanto antes de pensar, tu pensar antes de falar. Verdade. Com mais estratégia, né? Com mais estratégico. E o que diferencia um influencer comum para o influencer que cresce, na tua opinião? Eu acho que é a autenticidade e hoje em dia essa questão da estratégia realmente. Tu saber se posicionar no mercado e tu conseguir acompanhar as mudanças do mercado, né? Agora, cada vez mais a gente tá vendo a entrada da IA, por exemplo, né? Tem uma blogueira que eu acho que foi a primeira aqui do Brasil que criou uma boneca avatar, que é a Jordana Maia, se eu não me engano. Que ela já tem há uns 2, 3 anos, se eu não me engano, ela é bem visionária. E eu acho que esse tipo de tendência vai crescer mais entre as blogueiras, não só nas blogueiras, mas eu acho que em outras áreas também. Tu ter avatares, tu procurar fazer mais coisas com IAs, não é? Então eu acho que a gente tem que saber se moldar conforme o futuro está chegando. É verdade. Em que momento tu viu que a tua influência poderia ser um negócio? Eu acho que foi esse ano. Esse ano eu senti a virada de chave, eu consegui resolver meus problemas internos de autoestima e isso me deu muito mais segurança para conseguir gravar, me sentir confortável na frente da câmera e querer crescer com isso. E qual foi o desafio que tu pode avaliar assim como o ponto dentro desse meio? Eu acho que o mais difícil é tu começar. É sempre tu começar, porque a gente sempre tem muito medo do julgamento. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu vou postar tal vídeo e meus amigos, meus conhecidos vão rir da minha cara, alguma coisa. Mas aí depois tu foi lá, postou, conseguiu crescer e daí tá todo mundo te aplaudindo. Então eu acho que a gente tem que fazer sempre por nós mesmos, se é o que a gente realmente quer. Então a gente tem que persistir naquilo, mesmo que pareça difícil. Eu acho que quando a gente tem aquela vontade realmente dentro da gente, é algum sinal. Então a gente tem que persistir nele porque a gente vai conseguir em algum momento. Mas o mais difícil é sempre começar.
E já pensou em algum momento desistir? Não, eu acho que eu ainda tenho tempo e tenho mercado e aproveitar as mudanças e conseguir se colocar nesse meio, né, das mudanças e saber se inserir, continuar sendo uma pessoa autêntica. Eu acho que sempre vai ter alguém para conseguir se conectar contigo de alguma forma. Nós sabemos que tem assuntos muito polêmicos, né? Tu acha que o influenciador, ele deve se posicionar ou isso afasta o público? Eu acho que depende do assunto. Eu acho que também depende da área de influência dele. Porque às vezes ele pode meio que se queimar com as pessoas por dar uma opinião pessoal e as pessoas não se sentirem tão confortáveis com aquela opinião. Só que eu acho que às vezes nossa opinião é uma opinião também que as pessoas veem por 1 minuto só. Não é como se elas te conhecessem tanto. Então eu acho melhor não dar tuas opiniões pessoais na internet, porque normalmente elas são mal interpretadas. É verdade. O que jamais você abriria a mão da sua imagem? Da minha imagem? É. Tu diz de mudanças? O que tu não abre mão da tua imagem caso alguma empresa venha, né, querer o teu trabalho ou algo relacionado ao que tu expõe ali, né? O que tu não abre mão? Eu acho que eu não abro mão da autenticidade e da conexão que eu teria com essa marca, né? Se ela não fosse algo que eu me relaciono, que eu utilizo, por exemplo, na área da beleza, se ser um produto de skincare, por exemplo, que é um produto que eu já tenho usado e eu não gostei, ou eu testei e não gostei, mas talvez o contrato fosse bom, mas não é algo que eu realmente gostei na minha pele, eu acho que isso eu já não abriria mão. Porque eu estaria divulgando algo que eu não me conectei pessoalmente. Então eu acho que eu não saberia nem divulgar direito isso pro público e eu também não acho certo tu querer enganar teu público. É verdade. E tu acha que qualquer pessoa pode ser um influenciador? Eu acho que não. Acho que não. Porque eu acho que tu tem que ser uma pessoa mais desinibida. Né? Tu tem que saber se comunicar melhor, tu tem que ter muito certo o nicho que tu quer seguir. E eu acho que tem pessoas que não têm essa visão. Tem pessoas que são mais tímidas e não é algo negativo. Tem pessoas que elas só gostam de viver num anonimato. Eu acho que não é todo mundo que se sentiria confortável em ficar se expondo na internet e eu acho que tá tudo certo. Que conselho você daria para alguém que está começando agora? Ser autêntica e fazer um roteiro de por exemplo, uns 10 vídeos. Pensar uns 10 vídeos antes de tu postar. Pensar nos dias que tu quer postar, no horário que tu quer postar. Se cada vídeo tem link um com o outro e se tu acredita que seria algo que tem a ver contigo e que o público se conectaria. O que é influência? Ser influente, né? Um influencer de verdade. Eu acho que eu não cheguei nesse patamar ainda. Mas eu acho que tu ser influente é tu dar a tua opinião sobre as coisas e as pessoas realmente validarem ela. Tu ser seguido pela maneira como tu te comporta, às vezes, não só também da tua opinião, pela tua postura, tu influenciar da maneira até no meu nicho, né, que seria moda e beleza. Pessoas se inspirarem na maneira como eu me maquio. Por exemplo, eu faço um olho gatinho, uso a pedrinha, daí isso influencia na pessoa. Ou quando eu me comunico, talvez a pessoa tentar soar mais parecido. Então, tu tem que ter esse cuidado. Exatamente essa conversa que a gente está tendo. A gente tem que ter esse cuidado da maneira como a gente se expressa, as coisas que a gente divulga. Porque eu acho que o influencer de verdade, ele realmente está influenciando o comportamento das pessoas. E quanto maior tu é hoje na internet, maior número de pessoas estão te seguindo. Então eu acho que é maior ainda a tua responsabilidade. E tu tem que saber muito bem
as coisas que tu fala e a maneira como tu te comporta e ter essa responsabilidade. Até quando, por exemplo, tu tem crianças te seguindo, né? Então eu acho que é uma grande responsabilidade. Responsabilidade, também sempre se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. E ver se faz sentido fazer aquela divulgação, né? Exatamente. Porque tem muitos influencers que tá pagando, tá fazendo, né? E aí perde a autenticidade, perde o sentido. Ou eles se tornam conhecidos somente por aquilo, né? Por mais que eles possam estar ganhando dinheiro com aquela coisa que eles estão divulgando, as pessoas já não levam muito a sério. É verdade. E depois que as pessoas não te levam a sério, tu reconquistar a confiança, assim como em qualquer relacionamento, é bem difícil. E qual legado tu quer deixar com a tua comunicação? Eu quero um legado positivo, que as pessoas tenham se inspirado em mim de formas positivas, talvez até nos meus pensamentos, na maneira de se comportar, na maneira como eu me maquio, na maneira como eu me visto, que eu me considero uma pessoa super autêntica. E eu acho que é uma maneira também de influenciar as outras pessoas a também procurar a sua autenticidade, não querer me imitar ou imitar a blogueira X, né, no estilo dela, na maneira que ela se comporta, mas tu saber se inspirar no outro e tornar aquilo pra ti mesmo. Se eu conseguir influenciar as pessoas a achar a sua autenticidade, eu vou ficar super feliz. Quando falamos em futuro, falamos em influenciadores também. Com certeza. Como que tu vê o futuro dos influencers no Brasil? Complexo. Eu diria que é complexo, porque como o mercado tá mudando constantemente, né, com essas questões de IA e tal, eu acho que é meio indefinido como o influencer vai ficar. Eu não sei se o influencer vai ficar só na questão de divulgação de produtos ou se eles vão ter que procurar algum meio de formação ou, né, se especializar de alguma maneira nas áreas que eles estão divulgando, porque eu acho que é bem definido o mercado. Eu acho que a gente tem que estar numa constância de se educar, né, de se policiar e saber o que a gente está falando. Então, tu se manter atualizado e tentar acompanhar o mercado. Mas eu acho que é bem definido, assim. Tu tem que viver um dia de cada vez. Não pode pensar muito, daqui a 10 anos. Sim. Não é uma... Porque tá mudando muito rápido, né? E não também... é uma carreira fixa, né? Sim. Como um servidor público, por exemplo, prestou um concurso. Tu sabe como é que a tua vida daqui a 10 anos ela vai estar. Um influencer é uma carreira nova. Então, eu acho que é muito indefinido. Sim. E também tem as influências mundiais, né? Então, que isso também reflete. Mas quando a gente fala em influência no Brasil, claro, tem pontos específicos nossos aqui, mas que sofre com certeza com a influência também do exterior. Eu acho que a gente sempre busca influências do exterior. Eu acho que várias blogueiras se inspiram em blogueiras de fora, até porque a maioria das tendências, elas sempre acontecem antes lá, né? Inclusive nos da moda. Lá sempre chega antes, quase um ano antes. Então, querendo ou não, a gente sempre tá buscando fora a maneira como a gente pode influenciar dentro do Brasil. Sim. Aqui tem alguns pontos que vão... Mas é mais pela nossa cultura e tudo mais, né? Mas com certeza a tendência vai ser mundial, né? E com a IA também, com tudo isso, muitas coisas vão mudar, né? Eu acho que a gente tem que se atualizar com esse negócio daí. Tem que estar sempre se atualizando. Camila, agora nós vamos para um quadro muito bacana, onde a gente vai ver algumas fotinhos. Eu queria que tu comentasse elas. E esse quadro é maravilhoso. Com vocês agora, do Zero ao Topo. Essa foto foi na primeira Poe Fashion de Porto Alegre, que foi ano passado, lá no Iguatemi. Essa área era onde estava a exposição das revistas e quadros ali, tava bem legal. Ficou linda essa foto. Foi minha mãe que tirou.
Essa tava em Florianópolis com uma amiga, ela tirou pra mim. Que linda também. A gente tava antes de uma festa que a gente ia... Lagoa da Conceição. Uhum. E aí? Ah, essa eu amo. Essa, essa foi no ano novo do noivo da minha melhor amiga, que é da Virada Mágica, na Praia do Rosa. E esse vestido eu que criei, por sinal. E mandei numa costureira fazer. Que legal, que lindo que ficou. Obrigada. Bem autêntico. Obrigada. Esse é na Praia do Rosa, no Marã, que é do noivo da minha amiga. Ficou linda essa foto também. E essa? Ah, essa foi no Juvenil. Foi num evento que eu fui ano passado. Belíssima. E essa? Natal. Meu look do Natal. A saia eu também fiz. Mandei fazer. É? Eu adoro criar roupa. Meio estilista também. É, já. eu adoro. Vamos ver se tem mais alguma. Acho que são essas que eu selecionei. Lindas as fotos. Obrigada. Então, queria te agradecer, né? Tua presença, toda a tua trajetória, que tu tenha cada vez mais sucesso. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Então tá. Negócios em Foco fica por aqui hoje. Próximo episódio, muitas histórias inspiradoras. Quero agradecer a Jande Magalhães, que arrasa nos penteados, a minha Nai Designer, Amanda Hilário, e também as canecas personalizadas da K&A Taças Personalizadas. E agradecer a você que está conosco assistindo aqui na RS Play Negócios em Foco com Michele Castro. Fica aqui meu super beijo para você e até mais.